Tá gravando? Então, meu nome é Betty Mirosnik, sou arquiteta, trabalhei muitos anos em projetos de edifício, compatibilização, construção, acompanhamento. Entrei no mestrado da FAO em 2016. Meu orientador é o Guilherme Wisnik. Eu estudei o Olafur Eliasson e o Peter Zumthor como construção do espaço, cada um deles, um na arquitetura e outro nas instalações, e aí eles se encontram numa instalação, no projeto expositivo que o Olafur faz, no museu que o Peter Zumthor projetou, em Bregenz. A partir desse entendimento, eu entrei no doutorado, eu continuo estudando a relação entre o espaço na arte, na arquitetura, corporeidade, conscientização, e esse mundo que a gente está tomado por imagens. Então, são todos bem-vindos. Eu gostaria de começar pela sequência das mesas mesmo, da chamada, pode ser? Então, vamos lá, o primeiro trabalho a ser apresentado é a Raíssa. Oi, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Queria começar pedindo desculpa que tem uma obra acontecendo justamente hoje no apartamento de cima ao meu, então se vocês ouvirem alguns barulhos é por isso. Bom, agradecer a Beth, né, pela intermediação ao evento, e dizer que, enfim, me chamo Raíssa, eu estou no 6º semestre de Filosofia na FEFELESH. É minha segunda graduação, estou fazendo uma transição de carreira, e eu tenho um interesse especial por temas de estética e teoria crítica, então vou tentar fazer um gancho nesse sentido na minha apresentação. E só mais uma vez agradecer. Acho que agora sou eu, né? Eu acho que era melhor cada um e se apresentar, já apresentar o trabalho e na sequência, não é melhor? Vocês me digam sobre o compartilhamento de tela, tá? Está autorizado para vocês compartilharem, caso tenha alguma apresentação. Mas aí o Amadeu se apresenta agora ou eu já faço a apresentação do trabalho? Eu acho melhor você já fazer a apresentação do trabalho, aí o Amadeu se apresenta e já faz o trabalho também. A gente consegue controlar melhor o tempo. Obrigada. Perfeito. Vou compartilhar aqui só um minuto. Me avisem quando vocês estiverem vendo a apresentação, por favor. Perfeito. Tá ótimo. Dá para ver. Beleza. Bom, então, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre um texto que eu fiz que se chama Reflexões sobre os Novos Museus. Foi um texto que eu fiz para a conclusão da disciplina de Estética 1, que foi ministrada pelo Fabrini no ano passado. Então, é um texto bastante introdutório, porque na época era meu primeiro contato aí com estética, né? É um texto ainda de graduação. Então, eu não vou entrar muito a fundo nos temas, mas foi um texto que me ajudou bastante a ampliar um pouco meu campo de visão, não só sobre a estética, a crítica de arte, mas também sobre teoria crítica. Um pouquinho sobre a agenda, eu vou falar brevemente sobre algumas características gerais dessa cultura dos novos museus. Vou trazer um pouco do contexto histórico, que é importante para a gente entender como que essa cultura se formou, talvez se consolidou, e depois eu trago algumas reflexões e contradições específicas sobre o Centro Georges Pompidou, que também é conhecido como Bibour, né, que é o nome do bairro, na visão da Otília Arantes e do Baudrillard. Trouxe aqui também os principais textos que eu estou usando como referência, e depois, se alguém quiser, eu posso passar a referência completa.
Bom, para começar, eu trago essa imagem da fachada do Centro Georges Pompidou, em Paris, e trago uma breve citação do Fabrini, que vai dizer que a inauguração do Centro Georges Pompidou é considerado o início dessa chamada cultura dos novos museus. Então, o Fabrini diz: na Convenção da Crítica, a cultura dos museus teve início em 1977, com a inauguração do BIBUR, o Museu Nacional de Arte Moderna do Centro Georges Pompidou, em Paris, de Richard Rogers e Renzo Piano. Aqui eu já queria fazer um gancho, porque o Fabrini já traz o nome dos arquitetos que fizeram e assinaram o projeto do Centro Georges Pompidou, para falar sobre uma das características que aparecem em geral na maioria dos textos sobre esse tema, que é esse destaque para a arquitetura dos edifícios. Aqui à esquerda eu trago uma foto que é uma vista do Centro Georges Pompidou a partir de Montmartre, que é um outro bairro em Paris. E aí é mais para dar esse destaque do que é esse edifício no entorno da cidade e como ele tem, de fato, um apelo, né, para essa arquitetura que é diferenciada do entorno, é uma arquitetura bastante suntuosa, que chama muita atenção, que acaba sendo um ponto focal dessa estrutura, vamos dizer assim, dos novos museus. Aponto também para uma relação diferenciada que passa a se estabelecer entre cultura e economia. Até a gente ter início nessa cultura dos novos museus, acreditava-se que a cultura ainda estava um pouco mais associada a questões da memória, né, nos museus, a preservação, o patrimônio. Essa relação com a economia não era tão imbricada como ela se tornou depois da cultura dos novos museus, na visão desses autores que eu tô trazendo. E, por fim, eu destaco também o fato de que esses novos museus, eles habitam espaços que se querem polivalentes. Então, o próprio Centro Georges Pompidou, ele abriga o Museu de Arte Moderna de Paris, mas ele também abriga diversas outras atividades, desde uma biblioteca até cafeterias, lojas de souvenirs, espaço para eventos, enfim, são espaços que se querem polivalentes no sentido em que podem ter diversas funções e atividades ali acontecendo em concomitância com a atividade do museu. Falando um pouquinho sobre o contexto histórico, eu trouxe ali a fala do Fabrini, que o Centro Georges Pompidou foi inaugurado em 77, então, para fazer um pouco esse contexto histórico ali dos anos 60, 70 e 80, a gente começa a ver o que alguns autores vão chamar de capitalismo tardio, que já seria esse capitalismo que já vê o seu estado de bem-estar social sendo desmontado. Então, políticas públicas de previdência, de saúde pública, de assistência às populações começam a ser reduzidas, começam a ser questionadas, dado o avanço dessas políticas neoliberais, que, enfim, como vocês sabem, é muito do que a gente está vivendo hoje, também no Brasil, mas essa política neoliberal que quer um Estado cada vez menor, né, essa fala na austeridade do Estado, então corte de custos, e aí essas políticas vistas como assistenciais acabam sendo questionadas e, enfim, desmontadas. A gente vê um avanço das parcerias público-privadas, né, que é um tipo de ação que acontece muito em governos com uma tendência mais neoliberal, e essas parcerias público-privadas, elas chegam nos museus, porque muitos desses empreendimentos, né, culturais, que eu posso falar assim, até uma fala do próprio Baudrillard, eles vão ter capital, tanto público quanto capital de empresas privadas. Especificamente na França, o projeto do Centro Georges Pompidou ele foi anunciado em 69, que foi um ano depois de um período ali na França, que foi conhecido como Maio de 68, então se estendeu ali nesse ano,
em que a gente teve várias greves, várias rebeliões ali, de alguns grupos populacionais que estavam questionando esse desmonte do estado de bem-estar social, né? Então, questionavam direitos que estavam sendo perdidos ou que não eram garantidos. E logo após esse momento aí de um questionamento social, a gente vê o ministro da Cultura fazendo o anúncio do projeto do Centro Jorge Pompidou. O Tiago de Jesus, eu trago uma citação dele para falar um pouco sobre como que foi esse anúncio do projeto do Centro Jorge Pompidou. Então, ele diz: tratava-se, então, conforme o discurso oficial, de animar o combalido corpo social moderno, oferecendo para um público polimorfo situações de fluidez, comunicação e arejamento, permitindo, dentro de um espaço de convivência, maior democratização das produções culturais, dirigidas para uma ampla gama de espectadores. Então, aqui eu fiz alguns grifos para trazer um destaque para o que já começava a aparecer nesse discurso, né? Então, essa ideia de animação cultural, esse corpo social moderno combalido, que era o corpo que estava nas ruas em 68 e se estenderam nessas greves aí, e a cultura já aparecendo associada a essa palavra de produção, então já estando muito associada a questões da sociedade de consumo, ao próprio capital, e a cultura aí figurando como uma produção a ser consumida por uma ampla gama de espectadores. Por fim, para a gente fechar esse breve contexto histórico, eu trago uma reflexão da própria Otília Arantes, que vai falar sobre esse paradoxo que se coloca, né? Então, de um lado, você tem uma política pública e social sendo desmontada, sendo reduzida ao mínimo em prol de uma austeridade do governo. Você tem uma população questionando essa falta de direitos, essa falta de ação do Estado, e ao invés do governo investir nisso, né, e atender essa reivindicação que vem das ruas, o que ele faz é anunciar um investimento no campo cultural. Então, a Otília Arantes vai dizer: alguns governos, acossados pela crise e pela voga neoconservadora, não temem, em alguns casos, ao mesmo tempo, restringir o orçamento do sistema previdenciário e investir no campo do cultural em expansão, de retorno seguro e rápido, fundindo publicidade e animação cultural, algo que o Bibor e satélites colocaram em cena em escala industrial. Aqui, rapidamente, queria lembrar que em 69 também foi o ano que o homem foi à Lua, né? Então, possivelmente por isso que a Otília está fazendo essa alusão à questão dos satélites. Foi o mesmo ano do anúncio do projeto e foi o ano que a gente teve esses investimentos aí em missões espaciais, que, enfim, continuam até hoje. Trazendo, então, algumas reflexões e contradições apontadas pela Otília Arantes no que diz respeito a essa cultura dos novos museus, ela traz uma perspectiva de um contraponto entre essa ideia moderna de museu, que a gente tinha até, talvez, os anos 70 e 80, e essa nova ideia dos museus que se colocam a partir da inauguração do Bibor. Então, eu trago aqui uma foto da galeria interior do MoMA, em Nova York, para mostrar o que a Otília chama dessa ideia moderna de museu como quase um não lugar, com paredes brancas, com cubos brancos, que fazem com que o museu se pareça quase como que um local totalmente neutro, onde a única coisa que vai falar, o que vai vigorar, é a própria obra de arte que está ali exposta. Em contrapartida, eu trago uma foto da vista, né, do edifício desse museu na Alemanha, que também é trazido como exemplo pela própria Otília, para falar o contraponto desse novo museu, que, na verdade, ele não se quer como um não lugar, ele não se quer como um lugar neutro. O seu próprio edifício já diz, né, a que veio, ele marca essa relação com o espaço externo,
e ele não se coloca nessa neutralidade, né, de cubos brancos. Então, a gente vê ali até, tem janelas transparentes que dão essa visão de fora e dentro do próprio edifício, então, é uma guinada aí que a Otília Arantes aponta. Ela também fala sobre a questão da conveniência e disposição dos espaços, que ela diz que até a ascensão dos novos museus, o acervo ele era pensado, se não antes, mas junto, talvez, com a concepção dos museus. E depois dos novos museus, o acervo é quase que escolhido por conveniência e pela melhor disposição do que se pretende, dado os espaços. Então, é como se o acervo viesse aí, talvez, num segundo momento. E, por fim, ela traz uma reflexão que depois conversa também bastante com o que eu vou falar do Baudrillard, que é esse conceito de estetização do social. Ela vai dizer que no modernismo, né, tinha-se essa ideia de desestetização da arte nessa forma culta, nessa forma talvez um pouco até elitizada, para que ela se tornasse uma arte talvez até numa forma de cultura de massa. E ela diz que com os novos museus, o que acontece é uma transformação do cotidiano, da realidade, do mundo, da própria sociedade de consumo em algo estético. Então, é como se ela marcasse aí, de novo, uma inversão nesse caráter estético do que era a forma culta para uma democratização, se a gente quiser dizer, e agora, na verdade, transformando aquilo que é cotidiano, aquilo que é do dia a dia, em algo estético. Já encaminhando para o final, eu trago algumas reflexões do Baudrillard. Ele faz um texto bastante complexo sobre o Centro Georges Pompidou. Alguns dizem até que ele escreveu o texto no calor do momento, porque foi logo depois da inauguração. Mas eu destaco algumas coisas que ele diz, e a primeira é essa questão do visitante consumidor vindo em grande número, né? Então, ele traz esse conceito dessa massa de visitantes consumidores. Acho que essa foto aqui é de uma das exposições que teve no Centro Georges Pompidou, e aí dá para vocês verem essa fila, essa aglomeração de pessoas para entrar no museu, e aí o Baudrillard vai dizer que esse número expressivo de visitantes consumidores, eles se aglomeram e eles, inclusive, ameaçam abalar literalmente a estrutura do edifício. Né? Então, ele fala que o edifício ele tem um aspecto que parece frágil, né, com essas vísceras à mostra, e até usando palavras do Fabrini, e que o peso desse número tão expressivo de visitantes poderia colocar esse museu abaixo. Ele usa também um conceito de cultura como mercadoria, e ele diz que a cultura, atuando como mercadoria, ela tem esse poder e essa função de induzir massas, né, de atrair pessoas e de produzir esse fluxo humano e até mental homogêneo. E por fim, pode falar. 5 minutinhos, tá? Tá bom, tô acabando, obrigada. E aí, por fim, ele traz um conceito de socialização controlada que conversa um pouco com a estetização do social da Otília Arantes, e nesse contexto de socialização controlada, ele vai dizer duas coisas. A primeira é que ele fala que esse edifício tão suntuoso, tão grandioso, exige um controle e uma segurança absoluta, e que isso acaba irradiando para todos os campos, inclusive para o campo social que está habitando ali, não só o próprio edifício, como os arredores, né? Eu não tive a oportunidade de estar ali, mas quem já foi, eu vi alguns vídeos, tem até uma praça na frente, enfim. O Baudrillard vai falar que esse campo de segurança absoluta, ele vai irradiar e vai propiciar essa socialização controlada. E também ele vai dizer que esse ambiente todo controlado, ele vai se configurar na ideologia de visibilidade, transparência, polivalência, consenso e contato, que seria, segundo ele, a mesma ideologia que é pregada
para as relações sociais atualmente, que ele chama de relações virtuais, relações que seriam simulacros. Ele diz que seriam baseadas nessa mesma expectativa de visibilidade, transparência, polivalência, consenso e contato. Aí, só para acabar, eu quis trazer uma reflexão breve com relação ao tema, né, do evento, que é os sentidos na asfixia. Então, esse convite a gente pensar em sentidos na asfixia, e aí eu trago essa imagem que mostra bem esses tubos, né, do edifício, que o Baudrillard vai comentar, que inclusive as cores, algumas cores indicam que é para saída de ar, algumas para ar-condicionado, algumas para redes elétricas, enfim. O Baudrillard comenta sobre essa estrutura que tem todos esses tubos à mostra, como se fossem até uma parte estética, né, chamativa do edifício. Até por dentro aqui dá para vocês verem esses tubos de entrada e saída de ar, e aí o Baudrillard, sem saber do tema do nosso evento, obviamente, ele faz uma reflexão a respeito disso. Ele fala que no Bibur a circulação dos fluidos é desigual. Ventilação, arrefecimento, redes elétricas, os fluidos tradicionais circulam aí muito bem. Já a circulação do fluido humano é menos bem assegurada. E ele conclui, a estrutura das relações sociais está aí entregue à ventilação superficial. E aí, quando eu li essa parte do texto, não teve como não pensar, né, nessa contradição entre um lugar que se pensou tão preocupado com a questão da respiração literal, com a questão da circulação aí do ar, proporcionar esse conforto e essa respiração confortável para a massa de visitantes, consumidores que estão ali, e, por outro lado, acaba que asfixiando simbolicamente essa experiência cultural, essa experiência social. Então, achei que valeria a pena trazer aí essa reflexão a partir do pensamento do Baudrillard para a gente pensar um pouquinho com relação ao tema do evento. E é isso que eu tinha preparado, mais uma vez, obrigada e desculpa pelos martelos aqui da obra, espero que vocês tenham conseguido me ouvir minimamente. Obrigada. Foi ótimo, Raíssa, muito obrigada, muito interessante. Agora o Amadeu? Legal. Então, boa tarde aí, pessoal. Eu agradeço a possibilidade de poder participar aqui do seminário Sentidos na Asfixia. Agradeço a organização, agradeço a Betty, e é legal ter essa oportunidade também de poder apresentar junto com pessoas conhecidas, alguns rostos familiares, isso é muito bom. Eu vou por aqui para apresentar, e já me apresento também, falo um pouco da minha trajetória. E também quero parabenizar a apresentação da Raíssa. Acho que temos aí bons temas nessa mesa, temas estimulantes. E eu sou mestre em projeto Espaço e Cultura pela FAO, fui orientando do Guilherme Wisnik, estou tentando meu doutorado lá, então ainda em suspenso quanto a isso. E essa apresentação, ela resulta da minha dissertação de mestrado, que foi sobre o desenho da Zaha Hadid. A Zaha Hadid, ela é um nome conhecido, ela é uma arquiteta iraquiana e que tem se destacou muito no cenário internacional, sobretudo a partir dos anos 90 e 2000, quando ela fez alguns projetos de escala internacional, de alta tecnologia, e sobretudo também o seu uso de formas fluídas, de geometrias ousadas, e todo o reconhecimento que ela obteve. Foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pritzker, né, que seria um dos grandes prêmios da arquitetura. Mas eu não vou focar nesse trabalho, vamos dizer, posterior dela, no trabalho com o uso do computador, com os processos digitais de modelagem paramétrica, que se tornaram, de certa forma, a marca registrada dela, né, até o período da sua morte, precoce, em 2016, mas o estúdio dela continua na ativa, continua produzindo muita coisa. Na verdade, o meu interesse
é por uma Zaha anterior, principalmente aí no período que vai até os anos 90 mesmo, antes da adoção do computador. É um período que, por causa do início da carreira dela, né, das limitações de orçamento, das limitações de encomendas, ela se dedicava principalmente ao exercício do projeto, ao exercício do desenho. E eu penso que o desenho dela é um convite a se pensar sobre a representação arquitetônica de um modo geral. Eu não sei quem aqui veio da área da arquitetura, então eu vou tentar o máximo possível ser didático com os exemplos. Eu mesmo não vim da área da arquitetura, eu vim das artes visuais, então eu vou tentar trazer um pouco do que eu aprendi também sobre arquitetura, mas é importante pensar que o meu foco aqui é o campo da representação arquitetônica, do campo do desenho em especial. Não vou estar discutindo muito maquetes, por exemplo, mas é mais do desenho e não tanto das edificações em si. E eu acho que os desenhos dela trazem algumas questões importantes para a gente pensar a representação arquitetônica em diálogo com a estética contemporânea, e de se olhar o desenho como forma de pensamento, porque o desenho da Zaha Hadid é pensamento, e a gente vai começar olhando agora. Todo mundo está vendo bem os slides, me ouvindo bem? Tudo ok? Só para conferir. Beleza, então tá bom. Então, no trabalho de graduação da Zaha Hadid, vamos dizer assim, o que seria o TFG, ela já faz um movimento ousado. A proposta do professor Elias Engeles, era de que os alunos resgatassem algum elemento oriundo das vanguardas russas, né, da década de 10 e 20, e transformassem num projeto arquitetônico execuível. Ela escolheu o Arquitecton Alpha, do Malevich, que está à direita. O trabalho dela é essa pintura de grande formato à esquerda, seria o Malevich Tectonic. Então, foi nos anos 70 que ela fez esse trabalho, estudando na Architectural Association. Ela estudou sob orientação dos Engeles e orientação do Rem Koolhaas também. E o que a gente já percebe? Bom, primeiro que ela faz um movimento duplo. Primeiro, ela pega o Arquitecton do Malevich, que era a figura central do suprematismo, ela incorpora ele como sendo um desenho, né? Então, ela incorpora o Arquitecton para a linguagem do desenho de arquitetura, e um movimento contrário, né, no vetor contrário, seria transformar o desenho de arquitetura numa pintura suprematista, porque ela inclui cromatismos azuis, pretos, brancos, vermelhos, né, que são característicos aí das pinturas suprematistas do Malevich, ali da década de 20, né, década de 10, como a gente pode perceber, o uso das geometrias, dessas geometrias multiplicadas, fragmentadas, e que ela utiliza aqui no trabalho dela. Então, a gente pode perceber no canto inferior esquerdo da pintura, como ela praticamente estilhaça, né, o projeto em vários pedaços, em vários quadrados, retângulos, como se fosse uma pintura suprematista. Bom, e isso me levou à reflexão, né, eu fiquei pensando, bom, por que ela faz esse desenho? E esse foi o tipo de reflexão que me levou à minha dissertação. Principalmente quando a gente percebe que nesses projetos ela fazia desenhos, vamos dizer, mais próximos dos desenhos técnicos, dos desenhos tradicionais, que seriam as plantas, os cortes, elevações, mas ela também fazia essas pinturas de grandes formatos, em que ela pegava o projeto de alguma maneira estilhaçava, torcia, e isso vai ficar ainda mais evidente em outros trabalhos dela. Bom, o uso do Malevich, nessa proposta de recuperar o suprematismo do Malevich, ou o que quer que seja, não é uma novidade tão grande, porque já nos anos 70, alguns projetistas, e até nos anos 60, alguns projetistas já estavam preocupados com o uso de certas figuras da vanguarda, de certas poéticas que apareceram nas vanguardas originais, retomando como sendo aquilo que a gente vai chamar de neo-vanguardas, que alguns autores convencionaram chamar neo-vanguardas. Então, é o caso, por exemplo, do Peter Eisenman, que nos seus desenhos para as casas, né, nesse caso a casa 6, que eu estou mostrando, ele realiza uma axonometria, quer dizer, uma projeção perspectiva paralela, em que a gente não tem um ponto de fuga único que a gente percebe, né, na verdade a perspectiva não está recedendo para lugar nenhum, né, ela nunca se encontram os pontos de fuga, e dão esse aspecto meio maquínico, né, parece meio Lego, e que a gente pode perceber que ele está retomando ali do Theo van Doesburg, que está na vanguarda holandesa, também dos anos 10 e 20, das construções dele, em que ele pegava os desenhos de um arquiteto, do Cornelis van Esteren, do mesmo projeto, e ele editava, ele removia partes, ele desmontava, montava e separava os projetos com planos de cor.
Muito bem, o Simon Marchand-Fils, por exemplo, ele chama isso de contaminações figurativas, quer dizer, é como se os arquitetos, para elaborar sua arquitetura, eles se utilizassem de recursos figurativos das vanguardas, tá? E outro aspecto fundamental das neovanguardas, que isso é um outro autor, o Juan Puebla Pons, que vai falar, é que existe uma centralidade da representação para as neovanguardas. Então, as neovanguardas têm como centralidade um interesse pelo desenho. E a Zaha Hadid está exatamente nesse contexto. Então, vamos voltar para ela aqui. Então, como eu falei, ao lado dos desenhos mais técnicos, das plantas, dos cortes, a Zaha Hadid estava fazendo também essas pinturas de grandes formatos, esses desenhos em que ela insere um monte de informação estética, né, de informação visual para a gente ver. Aqui, nesse caso, por exemplo, o projeto do The Peak, que seria um hotel lá na China, né, um spa, hotel, e que ela faz o quê? Ela separa as plantas de cada andar do edifício, ela joga elas no ar e coloca esse monte do que ela chama de confete, né? É um nome de brincadeira, ela tinha esse senso de humor, assim, um certo sarcasmo e uma leveza também que ela insere nos títulos e também nas entrevistas dela, isso ficou muito evidente. Mas se a gente olhar, o que ela chama de confete nada mais é do que as figuras ali da vanguarda, no caso do suprematismo do Malevich. A gente percebe, por exemplo, não sei se vocês veem o meu cursor, mas o caso da cruz aqui, né, que a gente tem a cruz preta do Malevich, ou mesmo esse jogo entre o quadrado preto e o quadrado vermelho que aparece aqui no cantinho. Então, e todas as outras formas geométricas que vêm mesmo desse vocabulário, dessa linguagem suprematista. Então, essas contaminações figurativas, elas acontecem no período moderno já, pelos arquitetos modernos, por exemplo, Mies van der Rohe, que ele adapta o esquema dos neoclassicistas ali, por exemplo, Mondrian, e transforma aquilo no próprio organismo arquitetônico, na planta dele, mas acontece também nas neovanguardas. Beleza. E, voltando para discutir essa questão do desenho, a Zaha Hadid fala numa entrevista assim: eu pensava sobre a arquitetura de um modo diferente. Eu pensei que a ferramenta que temos para representar a arquitetura não era útil para mim e não mostrava o significado do que eu queria fazer. Então, eu comecei a tentar elaborar um modo de projeção que fosse útil para mim. Então, com o tempo, esses desenhos, projeções e pinturas se tornaram uma ferramenta de projeto, porque nós não os fazemos no fim do projeto. Quer dizer, essas pinturas coloridas e que tem essas torções do espaço, essas explosões de formas suprematistas, né, de signos da vanguarda, não acontecem depois que ela já fez o projeto arquitetônico, depois que ela já definiu os parâmetros do que ela quer construir. Mas, na verdade, agora retornando para a citação, nós o fazemos no começo, no meio, durante todo o percurso. Então, eles são mais como croquis muito elaborados. É como rascunhar e tentar aspectos diferentes. Então, para voltar aqui, por exemplo, nesse caso, ela estava fazendo o projeto dela para o Parque La Villette, que ela perdeu o concurso para o Bernard Chumi, que ganhou, e aqui ela está elaborando a planta, e a gente percebe vários, novamente, né, volta a se utilizar a linguagem da vanguarda, as contaminações figurativas, dessa vez ela está usando o Kandinsky, né, ela está usando o diagrama do Kandinsky, que aparece, se não me falha a memória, no ponto linha sobre plano, e que aqui, vamos pensar que eles não aparecem como um adereço, eles não aparecem como um tipo de ornamento que vai tornar o desenho mais estilizado. Não, na verdade, eles estão num certo jogo de substituição com o próprio vocabulário do desenho. Existe uma série de trocas, por exemplo, ao invés dela começar a rascunhar uma porta, ela vai usar um traço, ou uma série de traços, né? Ou ela pode usar um quadrado, ou ela pode usar um círculo. E isso não vai aparecer no projeto finalizado. Isso é parte do processo de projeto, é parte de como ela utiliza esses signos da vanguarda para estudar o espaço, para mapear o espaço e para realizar operações sobre a representação mesmo, né? O que eu estou querendo dizer, gente? Então, quando a gente vai olhar já um projeto acabado dela, um projeto finalizado, e eu vou dar mais um exemplo aqui, por exemplo, esse é o projeto já do posto de bombeiros Vitra, que é um projeto um pouco mais famoso dela, e esse foi edificado nos anos 90. Então, esses seriam os desenhos, né, as plantas, aqui as fachadas mais tradicionais, vamos dizer, do ponto de vista gráfico, e aqui ela tem esses desenhos, esses outros desenhos, né, essas pinturas, e que o projeto ele se perde aqui no meio de explosões, a gente tem uma multiplicação também de perspectivas, que é o caso do projeto da direita, a gente vê o projeto sendo repetido pelo menos umas 4 ou 5 vezes aqui, e essas torções no espaço.
Então, o que existe? Na verdade, existe uma distância que esses desenhos coloridos, essas pinturas, e é o que eu vou chegar na ideia de um desenho difícil, né? É uma distância que esses desenhos possuem de uma verossimilhança com o próprio projeto a ser executado, né? Que seria a ideia do desenho técnico. Então, o desenho técnico, ele tem uma verossimilhança, ele tem um compromisso de negociar com uma verossimilhança com o projeto que vai ser edificado. Esses desenhos, não. Mas eles são parte do processo do projeto. Eles são parte de como ela pensa, uma ferramenta de pensar o projeto. O que leva a uma reflexão muito proveitosa sobre a representação. Por quê? Porque se existe uma certa pretensão do desenho de arquitetura de ser transparente em relação ao seu referente, em relação ao seu objeto, quer dizer, então tem uma relação de 1 para 1 do desenho para o projeto que vai ser edificado, na verdade isso não é verdade. O desenho, ele carrega uma espessura em si, do traço, do espaço da representação. E esses desenhos da Zaha Hadid estão evidenciando essa espessura do desenho. Ela está trabalhando, ela está mostrando, ela está evidenciando a espessura dessa informação, a densidade e o próprio pensamento arquitetônico que são próprios do desenho. Ora, isso sempre existe no desenho. O desenho nunca é transparente, né? Ele não é a representação em si nunca é transparente, mas é muito proveitoso que a gente consegue acessar essa discussão, né? Então, essa distância com a verossimilhança ao projeto que quer se executar é justamente esse espaço onde a gente pode identificar a espessura da representação que existe no desenho, né? E isso aparece explícito como uma forma privilegiada para a Zaha Hadid pensar. Então, ela vai pensar jogando as formas para o ar, multiplicando as perspectivas, fazendo esse tipo de projeções perspectivas cônicas, né, essas diagonais ousadas, e ela vai estar, vamos dizer, quase que inserindo os projetos dela nesse quase que esse outro universo, esse universo da representação, que existe na mente dela, né, virtualmente, mas que a gente consegue acessar um pouco por meio das pinturas. E é o que a gente poderia, tomando aí uma fala do Rancière, que é um espaço intermediário entre o saber de um objeto representado e o não saber que força o pensamento. Ou seja, né, o saber de um projeto que eu tenho, que eu sei, eu tenho parâmetros para esse projeto, eu tenho medidas, e um não saber, quer dizer, essa zona quase que de uma indeterminação do espaço em que ela pode especular a arquitetura, que ela pode levar a arquitetura dela para especular o espaço, para especular a forma, tá? Então, é importante a gente pensar isso, essa multiplicação das formas, das figuras, tá? E isso me traz para uma reflexão sobre o moderno, sobre as vanguardas. Por quê? Porque para a gente poder, só um momento, voltando aqui, para a gente poder dar conta de toda essa informação estética, que obviamente no curto tempo que eu tenho eu não vou poder entrar especificamente em cada uma dessas obras com vocês, mas eu consigo dar uma noção geral, é necessário que a gente tenha um trabalho de percepção aqui, de conseguir entender do que ela está falando, para a gente poder encontrar o projeto nesses desenhos e nessas pinturas, né? E o que envolve, vamos dizer, um certo prolongamento da percepção. Então, não são trabalhos fáceis de serem lidos, é para ser difícil, ela coloca um monte de informação ali. E isso tem muito a ver com algumas das preocupações da vanguarda dos anos 10 e 20, inclusive da vanguarda russa, e eu acesso essa vanguarda agora teoricamente, né, por meio da teoria da crítica literária do Shklovsky, que foi um teórico da vanguarda muito importante, né? O Shklovsky, ele era da escola do formalismo russo, tá? Que discutia crítica literária, sobretudo, mas ele conhecia o Malevich, era amigo, todos eles eram amigos. E ele falava o seguinte no seu texto fundamental, que é a arte como procedimento. Ele falava que o procedimento da arte, que é um conceito dele, não dá tempo de explicar com calma, mas é o estranhamento, ou ostranene, dos objetos, que consiste em complicar a forma, em aumentar a dificuldade e a duração da percepção. O ato da percepção é, na arte, um fim em si, e deve ser prolongado. E ele está pensando isso em relação à vanguarda, em relação à arte moderna. Porque é como se a arte moderna se propusesse a solicitar do observador, através, por exemplo, do choque, né? Então, o Malevich, quando ele coloca ali um quadrado preto no fundo branco, ele está solicitando um outro olhar. Ele está solicitando... Oi, Betty. Desculpe, 5 minutinhos, tá? Ok, beleza. Obrigada. Imagina, obrigado você. Ele está solicitando um olhar diferente da percepção do observador, tá? Ele está solicitando um prolongamento do ato perceptivo. E se o choque hoje já se esgota como estratégia estética, por outro lado, o que se pode apostar é numa, vamos dizer assim, a gente poderia tomar o termo do Jean Galard, uma beleza difícil,
ou de um certo grau de ocultamento, de um certo grau de complicação da forma, não necessariamente vinculado ao choque, mas que permite que o observador, ou melhor, que solicita que o observador gaste tempo naquela espessura de informação estética, nessa dificuldade da representação. E é o que eu encontro no desenho da Zaha Hadid. Por isso a ideia de formular esse conceito de desenho difícil. E mais, aí eu não parei por aí, eu quis ver se existia já esse desenho difícil de arquitetura nas próprias vanguardas. Então, eu defendo que existem alguns casos, sim. Um deles, por exemplo, são os desenhos do Ivan Leonidov, que tem propriedades semelhantes ao da Zaha, à sua maneira. Dada a diferença de contextos, quando você olha para um desenho do Leonidov, você está diante também de um cenário quase abstrato. Então, exige um certo trabalho de percepção para você atravessar essa dificuldade da representação e chegar no objeto que ele está querendo fazer, que é um projeto de arquitetura. Então, isso é um dos pontos fundamentais, além da dificuldade, né, para o desenho difícil, além da dificuldade dessa espessura da informação estética, é o fato de que existe um compromisso de projeto, existe um compromisso com um projeto execuível, algo que seja edificável. Nesses casos que eu estou linkando. Então, primeiro esse caso do Ivan Leonidov e também no caso das contraconstruções do Theo van Doesburg. Então, percebam, quando ele edita o desenho à esquerda, que ele fez com o Van Esteren, então aqui é só o desenho do Van Doesburg editado, né, que ele remove partes da arquitetura. É como se ele acrescentasse uma espessura de informação, ele torna o desenho mais opaco, porque é mais difícil enxergar qual que é o projeto, mas ele permite que, com essa opacidade do desenho, ele possa pensar o projeto, ele possa mover os planos de lugar, ele possa realmente usar o desenho como uma ferramenta de pensamento, para examinar a própria arquitetura, para especular a arquitetura, né? Os planos aqui, eles flutuam, assim como nos desenhos da Zaha Hadid, a gente também pode ver os planos flutuando. Para finalizar, gente, então, voltando a esses desenhos da Zaha, o que eu chamei os desenhos difíceis, que acompanham os desenhos mais tradicionais, né, os desenhos mais técnicos, mas focando naquilo que eu chamei dos desenhos difíceis, eu acho que é só importante demarcar que, se por um lado a Zaha Hadid trabalha numa chave de discutir a aceleração contemporânea, então nessas diagonais, nessa dinâmica, nessa multiplicação, nesses excessos mesmo que ela coloca de informação, e que remetem um pouco à nossa experiência contemporânea, existe uma certa contradição aqui. Existe um certo diálogo entre, por um lado, essa desaceleração perceptiva que o desenho está colocando para a gente, então a gente precisa desacelerar a percepção, a gente precisa fazer um trabalho difícil, se delongar na percepção para entender cada detalhe do desenho dela, e por outro, ela está falando da aceleração contemporânea. Então, vamos dizer assim, esse jogo entre aceleração e desaceleração, entre esse espaço que se expande, que se contrai, entre esses trabalhos que eles são dinâmicos, mas ao mesmo tempo eles solicitam um olhar atento, demorado e delongado, que eu encontro uma das riquezas estéticas que são importantes para a gente discutir hoje. Quer dizer, é uma maneira específica de trabalhar com o nosso regime de aceleração perceptiva dos dias de hoje, que a gente percebe na sociedade contemporânea. Esse diálogo entre o respirar, né, no caso, o inspirar, daquilo que seria ela adquirindo, trazendo o projeto para adquirir espessura, né, e depois essa expiração, que é quando ela solta o projeto e depois ela vai partir para a edificação. Tá? Então, só queria assinalar, então, como que esse desenho difícil que eu mapeio na Zaha Hadid, para mim, me parece uma possibilidade muito interessante, muito fértil, enquanto uma estratégia contemporânea de representação. Obrigado, gente. Muito obrigada, Amadeu. Impressionante como a tua apresentação conversa com a Raíssa. E os próximos projetos também, muito bacana. Vamos lá, Maia? Bom, muito obrigada. Obrigada, Amadeu, pela apresentação. Obrigada, Raíssa. Fico muito feliz. Primeiro, de estar aqui com vocês hoje. Confesso que estar aqui apresentando... depois de 8 anos, que eu apresentei a primeira vez um trabalho na USP, ainda na graduação, para mim soa como que algo nostálgico, e estou muito feliz mesmo, tá? Então, eu queria agradecer a organização do evento, agradecer a Betty, e é isso, gente. Assim, eu preparei uma apresentação escrita, tá? Porque eu sou um tanto prolixa, então a tendência é eu passar dos minutos, então... Eu vou ler. Só a tua formação, por favor, você vem...
Sim, então, eu venho da filosofia da UNB, né, fiz mestrado e graduação e mestrado em filosofia, e no momento estou no finalzinho da tese em artes visuais, né, pelo programa de pós-graduação em artes visuais lá na UNB também, tá? Então, minha tese no momento é em Kandinsky e em Plotino, né, fazendo um paralelo entre os dois, mas já está no finalzinho. Então, hoje, a ideia é trazer um pouco desses desdobramentos para dialogar com vocês, tá bem? O objetivo de hoje é evidenciar essas tensões conceituais suscitadas pela nomenclatura arte concreta e arte abstrata, né, essas tensões terminológicas constantemente utilizadas pelo artista e teórico russo Vasily Kandinsky. Minhas análises se limitam aos anos de 1925 até 1938, período ao qual tem-se os últimos artigos de Kandinsky que versam sobre o tema. Em um artigo intitulado Arte Abstrata, publicado em 1925, Kandinsky expõe a relação entre arte abstrata e a interioridade. É neste momento que Kandinsky propõe um estudo sobre o objeto na pintura e mais, indica a necessidade de excluir esse objeto. Assim, o ponto de vista desloca-se do exterior para o interior, do material para o espiritual. É nesse artigo que Kandinsky retoma a ideia de uma ciência da arte e de como a arte figurativa e a arte abstrata e seu conteúdo interior não possuem diferenças. As dissemelhanças ocorrem nos meios de expressão do conteúdo. Nesse artigo, Kandinsky também afirmou que no século XX era o período abstrato, entre aspas, tá? Chamando novamente a atenção para a necessidade de observarmos o conteúdo. 10 anos após a publicação de Arte Abstrata, em um ensaio intitulado Pintura Abstrata, Kandinsky realizou uma defesa de sua teoria frente aos críticos franceses que passaram a difamá-lo. Nesse artigo, é possível Kandinsky comentar diretamente sobre a questão das nomenclaturas. E aí eu sinto a passagem de Kandinsky. A expressão pintura abstrata não é muito apreciada, e com justiça, pois não significa grande coisa, ou pelo menos se presta à confusão. Eis porque os pintores e escultores abstratos de Paris tentaram criar uma expressão nova. Falam em arte não figurativa. Os elementos negativos de tais expressões não, por exemplo, não são muito felizes. Excluem o objeto sem nada colocar em seu lugar. Já há algum tempo, tentou-se substituir o que fiz antes da guerra, abstrato por absoluto. Na verdade, isso não melhora muitas coisas. A meu ver, o melhor termo seria real, pois essa arte justapõe ao mundo exterior um novo mundo da arte, da natureza espiritual, um mundo que só pode ser engendrado pela arte, um mundo real. Mas a velha denominação de arte abstrata já tem foro de cidadania. Assim, a arte abstrata é uma arte atual, viva, que escapou à classificação, à etiquetagem, ainda bem. Fecha a citação. Parece que essa flutuação teórica deixa transparecer o que Kandinsky, em sua defesa, em Pintura Abstrata, afirmava sobre as formulações em torno da questão da abstração, que, ao contrário das vanguardas históricas, a arte abstrata não se enquadrava em historicismos e que, por isso, sobrevivia às tentativas de silenciamento. Em contraponto, essa flutuação teórica permite que tanto Kandinsky quanto outros artistas desenvolvessem outras teorias emergentes sobre a questão da abstração. Em 1936, Kandinsky passou a utilizar o termo arte concreta para se referir às suas obras. Entendo que a utilização dessa nomenclatura surge com o desenvolvimento da sintaxe do artista, sobretudo no que concerne ao problema do objeto. Para além disso, suas discussões com o filósofo e seu sobrinho Alexander Kojève foram decisivas para essa guinada terminológica. Kojève, em seu texto intitulado Por que Concreto, escrito em 1936, mas só publicado em 1966, para celebrar o centenário do nascimento de Kandinsky, explica a diferença terminológica
entre arte abstrata e arte concreta, defendendo por que as obras de Kandinsky eram concretas. Assim, passo a relatar parte da teoria de Kojève, por ser basilar para a compreensão do que Kandinsky irá adotar nos anos seguintes. Kojève distinguiu a pintura tradicional da pintura realizada por Kandinsky do seguinte modo, e aí passo a citar Kojève. A pintura tradicional poderia definir-se como a arte de extrair, de certo modo, o belo encarnado de maneira visível da natureza, e reproduzir esse belo numa superfície monocromática ou policromática. Antes de Kandinsky, portanto, a beleza que se encontrava num desenho ou num quadro era sempre abstrata. Kojève, para exemplificar esse conceito de abstração, utiliza o ato de abstrair uma árvore. E aí vem o exemplo. Quando o pintor desenhava ou pintava uma bela árvore, estava interessado não na própria árvore, mas unicamente na sua beleza. Não se servia da árvore, deixava intacta em seu lugar. Contentava-se em extrair-lhe a beleza e reproduzir no desenho ou no quadro o que ele produzia e levava consigo. Mas a beleza da árvore pintada é diferente da árvore real. Num caso, trata-se de um objeto de 3 dimensões, situado em um determinado ponto do espaço, de uma planta enraizada na terra e estendendo suas folhas no ar. No outro caso, trata-se de materiais corantes espalhadas sobre uma superfície mais ou menos plana e que não tem, em si, nenhuma utilidade ou valor. Assim, ao pintar ou desenhar uma árvore, o artista faz abstração de quase todos os elementos que constituem a árvore, real por ele pintada ou desenhada, começando por fazer a abstração da terceira dimensão do objeto concreto. Ora, a beleza que resulta de uma abstração pode ser chamada de abstrata. Kojève ainda indica que se toda obra precedeu Kandinsky, pode ser chamada de abstrata. Também é possível chamá-la de subjetiva. Para ele, só um sujeito pode fazer a abstração de certos elementos de um objeto. E quando essa abstração é realizada, tais elementos não faltam ao objeto, mas na representação que o objeto que abstrai faz desse objeto. Assim, o artista não pinta a natureza, e sim a impressão subjetiva que ele tem desse ato contemplativo. Portanto, a pintura é subjetiva na medida em que era abstrata e era necessariamente por ser figurativa. Kojève explicou que existiam níveis de abstração e de subjetividade em relação ao objeto. Assim, ele delimitou 4 níveis, deixando alguns exemplos de acordo com vanguardas. Eu passo, a trazer esses exemplos dele. Na espécie de pintura dita expressionista, o caráter de pintura dita do gênero figurativo é levado ao extremo, sendo que a abstração é reduzida ao mínimo. O artista expressionista não quer reproduzir o objeto e nem mesmo a impressão que o objeto produz nele, mas unicamente a atitude que ele assume em relação ao objeto. Na pintura impressionista, a abstração é mais acentuada. Essa pintura é subjetiva, no sentido de que o artista reproduz conscientemente e voluntariamente não o objeto, mas a impressão causada pelo objeto. O que importa é a impressão produzida pelo objeto. Na pintura realista, o artista busca reproduzir o próprio objeto. O caráter subjetivo é reduzido, mas não está ausente, pois, por definição, o que se está reproduzido não é o objeto em si, mas o objeto visto pelo pintor. O grau de abstração aumenta, visto que o artista vê no objeto mais elementos do que o que se pode reproduzir. Na pintura simbólica, é onde se encontra o máximo de abstração e o mínimo de subjetividade. Quando o artista limita-se a reproduzir o que há de mais essencial no objeto, omitindo o resto. E aí eu vou mostrar uma imagem para vocês, para fazer um pouco de sentido, tudo isso que eu falei para vocês.
Deixa eu mostrar aqui uma janela. Pronto. Esse aqui é um desenho que eu fiz, assim, que eu trouxe, tá, gente? Vocês estão vendo? Sim, carregou. Ah, ótimo, né? Perfeito. Bom, o que o COGEV está trazendo e o que Kandinsky, né, apoia a COGEV em relação a essa teoria é o seguinte: tanto a imagem 1 e 2 de árvore são imagens em que o artista, né, ele contempla a árvore real, e aí eu preciso que vocês entendam que a árvore real, esqueçam Platão, né? A árvore real é exatamente a árvore que, se vocês olharem pela janela de vocês, vocês vão ver a árvore lá fora, né? Essa árvore que está plantada no chão, como o COGEV traz para a gente, né? Então, imaginem vocês que esse artista vai olhar essa árvore lá fora, essa natureza que está diante do artista, né? E vai abstrair, vai extrair dessa árvore essa imagem de árvore. E é a partir dessa imagem que ele abstrai, que ele extrai, e por isso abstrato, ele vai contemplar essa imagem de árvore, essa ideia de árvore, e vai criar a partir dessa imagem. E o que o COGEV está dizendo é que toda imagem que é feita através de uma abstração, de uma extração de uma imagem da natureza, só pode existir através de uma abstração. Então, ela é logo uma abstração. Então, logo ela é abstrata, né? Então, mesmo uma árvore sendo naturalista, né? Ou uma árvore seguindo outros parâmetros, poderia ser uma árvore simbolista, né? Que seja. Então, essas duas árvores, para COGEV, né, e para Kandinsky, são árvores abstratas. Enquanto que essa árvore aqui traz elementos que a gente não encontra na natureza, né? Isso daqui, para COGEV, poderia ser uma árvore, né? Que é essa imagem 3, né? E essa árvore é concreta justamente porque ela surge a partir de uma imagem que, por exemplo, Kandinsky, ele cria através de uma intuição. E essa intuição, para Kandinsky, ela não é subjetiva. É uma intuição objetiva que mostra essas formas para ele. E aí, através desse mostrar, ele vai concretizar no mundo exterior. Ele vai concretizar na obra. Ele vai concretizar nesse plano, né? Ele vai concretizar no mundo externo. Né? Então, por isso que é essa diferença, e por isso que, a partir de 1936, Kandinsky abandona essa nomenclatura de arte abstrata. Claro que ele vai defender ainda a nomenclatura de arte abstrata frente aos críticos, mas não como sendo uma nomenclatura dele. Né? Ele passa a utilizar para suas obras como sendo arte concreta. Deixa eu voltar aqui. Opa. Para COGEV, os artistas anteriores a Kandinsky utilizaram as teorias abstratas de modo puro ou de modos híbridos, realizando os diálogos possíveis. Contudo, no caso de Kandinsky, o que se vê é a supressão do objeto no ato contemplativo. Retornando a Kandinsky, é preciso recordar que ele relata em vários momentos o seu incômodo com o uso do objeto em suas obras. Um deles é quando compra sua casa em Murnau, em 1909. Para alguns teóricos, como Philippe Serres, esse período é considerado como de transição de sua carreira. Segundo Kandinsky, foi uma de suas experiências estéticas em seu ateliê, quando deparou-se com um quadro misterioso. Em primeiro momento, diante do quadro, buscou observar as formas e as cores cujo tema era incompreensível. Então, depois de um tempo, entendeu que o enigma do quadro misterioso era algo simples. Tratava-se de um dos seus quadros que estava encostado na parede, cabeça para baixo. No outro dia, buscou contemplar o mesmo quadro e a tentativa foi inexpressiva. Pensou no primeiro momento que o problema estaria na luz, que não era a mesma do dia anterior. De todo modo, a experiência fez com que Kandinsky chegasse à conclusão de que o objeto prejudicava suas obras. Essa experiência, relatada em seu livro de memórias Olhar sobre o Passado, soma-se a outros relatos do artista que irão indicar a questão do objeto como um problema enfrentado nas próximas décadas. Para Kandinsky,
Na pintura figurativa, o artista não consegue se ver livre do objeto e convida o espectador a perceber uma primeira camada da obra, conduzido em sua leitura, e, por vezes, impede que esse espectador perceba por si os elementos pictóricos da obra. E aí eu cito Kojève. A arte pictórica de Kandinsky é concreta e não abstrata, porque se produz sem reproduzir o que quer que seja. Nada reproduzindo, o artista não tem mais nada de que poderia fazer abstração. Não sendo extraída de nenhum objeto não pictórico, a beleza produzida pela pintura, não figurativa, não é uma beleza abstrata. Essa beleza nada mais é que a beleza do quadro que a encarna. E esse quadro a encarna, portanto, tal como ela é, sem nada suprimir-lhe. A beleza encarnada e por uma pintura não figurativa é tão concreta quanto a beleza que se encarna pela e na natureza, e é, por conseguinte, tão objetiva quanto esta é última. Fim de citação. No caso das obras concretas... Desculpe, faltam 5 minutinhos, tá? Obrigada. Beleza. No caso das obras concretas, o artista se liberta do objeto, porque este o impede de exprimir-se exclusivamente por meios apenas pictóricos. De todo modo, Kandinsky entrelaça o libertar-se do objeto com o próprio desenvolvimento de sua sintaxe visual. Se para ele é importante que as obras apresentem um conteúdo espiritual que se concretize por meios puramente pictóricos, o abandono progressivo do objeto surge com a substituição da nomenclatura arte abstrata por arte concreta. E em um artigo titulado Arte Concreta, publicado em 1938, Kandinsky indica que o objeto permanece no centro da questão entre a arte concreta e a arte abstrata. E aí eu cito Kandinsky. Já percebeu que, ao falar bastante longamente da pintura e de seus meios de expressão, eu não disse uma única palavra sobre o objeto? A explicação é bem simples. Falei dos meios pictóricos essenciais, isso é, inevitáveis. Jamais haverá possibilidade de fazer a pintura sem cores e desenhos, mas a pintura sem objetos existe em nosso século há mais de 25 anos. Quanto ao objeto, pode ser introduzido numa pintura ou não. Quando penso em todos os debates em torno desse não, debates que começaram há quase 30 anos e que ainda não terminaram completamente, vejo a força imensa do hábito e, ao mesmo tempo, a força imensa da pintura dita abstrata, ou não figurativa, e que prefiro chamar de concreta. Essa arte é um problema que muitas vezes se gostaria de enterrar, que diziam definitivamente resolvido, no sentido negativo, é claro, mas que não se deixava enterrar. Ele está bem vivo. Fim de citação. Em O Valor de uma Obra Concreta, publicado em 1938, Kandinsky irá dizer para que conhecer as obras de um artista é preciso ater-se a toda a sua produção. É nesse texto que, pela segunda vez, o artista faz uma defesa em relação ao termo arte concreta, e ressalta a importância da intuição como chave de leitura para suas obras. Afinal, a intuição apresenta esse conteúdo para o abstrato, né, e para o artista, que então, por meio de sua sintaxe, concretiza. Nesse sentido, essas indicações, né, do artista, do Kandinsky, possibilitam algumas chaves de leitura. Deixa eu trazer aqui novamente para vocês. Por fim, já finalizando, algumas chaves de leitura para lermos, né, principalmente as obras de Kandinsky que chegam, se aproximam ao fim da vida dele, né, sobretudo algumas obras que, para algumas teóricas, como Peggy Wise, vai dizer que são obras que se assemelham a ícones xamânicos, né, que são essas obras que trazem para a gente esse movimento de dupla fé e que não podem ser lidas apenas por meio de elementos formais, né? Até porque Kandinsky vai acentuar, a partir de 1936, a importância da intuição, né? Então, essa mescla, né, desses elementos, dessa dupla fé, vai trazer essa importância, né, desses elementos espirituais, seja do cristianismo ortodoxo, né, dessa imagem, por exemplo, de São Jorge,
Ao mesmo tempo que a gente tem essa imagem de São Jorge sendo assimilada por Kandinsky como a figura do xamã, né, que foi vivenciada por Kandinsky em experiências estéticas, né, seja com os povos originários, os Comes-Írias, durante o período de 1989, né, durante sua expedição etnográfica, né. E, por fim, né, eu finalizo essa apresentação explicitando que essas flutuações terminológicas realizadas por Kandinsky são frutos do período de mudanças, né, históricas da arte, no qual o artista estava inserido, né, seja essas mudanças provenientes das primeiras da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, os movimentos de teorizar a sua própria poética, né, que também estava em constante movimento. E finalizo por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Maia, muito interessante também. E agora, Luiz, por favor. Boa tarde. Vocês estão vendo bem? Ou eu preciso... Se você conseguir tirar a lateral, a barrinha dos slides, se não pode ser ótimo, obrigada. Deixa eu dar uma... Eita, acho que não, assim não vai... Bom, boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a organização do seminário na pessoa da Betty. Acho que é sempre muito bom ter uma oportunidade de apresentar nossos trabalhos, isso que é fundamental. E, enfim, eu sou Luiz Andes, eu sou historiador da arte, faço doutorado na FAO da USP com Agnaldo Farias. E, enfim, situando um pouco a minha pesquisa de doutorado, antes de começar a minha comunicação mesmo, esse é o título provisório, Abstração Geométrica na Arte Contemporânea Brasileira, e eu estou tentando responder essa é a pergunta que norteia a minha pesquisa. Como os artistas contemporâneos brasileiros trabalham com abstração geométrica hoje? São 7 artistas, o Arthur Lescher é um deles, ao lado do Carlos Fajardo, da Ana Maria Tavares, da Cíntia Marcelli, e eu entendo que a abstração geométrica, sustento que a abstração geométrica é um caminho de abordar esses artistas. Existem outros, talvez alguns deles pudessem ser abordados com a psicanálise, por exemplo, o Lescher inclusive, mas definitivamente não é esse o caminho que eu faço. Eu pego esse prisma da abstração. E o que eu estou aqui para apresentar, a estrutura básica do que eu vou apresentar hoje aqui é isso. Primeiro, apresento brevemente o artista, porque nem todo mundo está familiarizado com ele, para depois apresentar e analisar as obras que discutem essa relação com o espaço, que discutem o espaço, na verdade, e, por fim, apresentar minhas considerações finais. O objetivo dessa comunicação é discutir e interpretar as formas dessas obras analisadas em relação ao espaço, e as fontes que eu tomo são algumas. Além das obras, eu me valio de documentação das obras nos museus, eu me valio de material de arquivo nos museus, seja, por exemplo, catálogo, folders das exposições, também recortes de jornais, né, com as críticas de época, e também bibliografia sobre o artista, sobre temas relacionados. Então, apresentando, como eu falei brevemente, o Lescher, esse artista aqui daqui de São Paulo, que participa de exposições faz muitas décadas, desde os anos 80 no Brasil e no exterior, sendo que a principal exposição que vai colocar ele num patamar
num núcleo mais central de artistas relevantes contemporâneos, é a Bienal de São Paulo, que em 87, que eu vou apresentar a obra, vai ser a primeira obra que eu vou discutir. Ele, como todos os outros artistas que eu pesquiso no doutorado, eles trabalham diálogo com diversas disciplinas. Não é que eles se situam apenas na abstração geométrica, se dialogam apenas com essa vertente, não. Além de outras vertentes artísticas, eles também dialogam com diversos campos de saberes. Então, o Leste não foge disso. Ele, por exemplo, lida com essas áreas. A astrologia, por exemplo, não sei se vocês conhecem, aqui no Sesc Paulista, tem uma escultura dele na fachada, tipo, do lado de fora do prédio, uma grande agulha de, sei lá, 15 metros de altura, apontada para a constelação de Touro. Ele tem todo esse diálogo também com a astrologia, assim como com a arquitetura, com a matemática, com a geometria, com a psicanálise e também com a mitologia. Para a Alessia Amaral e para o Ricardo Fabrini, ele é tributário do concretismo paulista, então ele está inserido nessa vertente construtivista. Desse modo, é certo que que nas obras dele a gente não vê a mão do artista, né? A gente não vê vestígio dessa execução direta por ele mesmo. E ele trabalha então com diversos tipos de materiais. Para o Paulo Venâncio, ele trabalha com duas ordens de materiais, com os materiais da indústria ou com os materiais da natureza, sendo uma opção clara para ele. Então, na indústria seriam esses materiais como feltro, como cintas industriais, já os materiais da natureza seriam, além dos sais, das pedras, seriam as madeiras também. Ele tem diversas peças de madeira. E um ponto importante da obra dele, de boa parte da obra dele, é que as obras aludem a objetos familiares para a gente, mas que ele tirou a função original desses objetos. E o último ponto, falando dele, é que a formação artística dele é muito diferente da geração dele, da geração 80, que ficou muito concentrada, assim, o grosso da geração 80, São Paulo do Rio, São Paulo especificamente, foi formada em cursos de artes visuais, na FAP, principalmente, e também na ECA da USP. Mas não, a formação dele se dá com uma frequência totalmente diletante do curso de filosofia da USP, da PUC de São Paulo, e frequência de cursos livres, seja com a Flávia Ribeiro, com o Boi, com o Fajardo. E aqui, situando ele um pouco entre outros artistas, nessas três imagens, na esquerda é a obra do Fajardo no Sesc Belenzinho, no meio a gente tem uma obra do Sol Levitt, e na direita a unidade de tripartite do Max, que está no MacUSP. E a primeira obra que eu abordo é a Herólitos, que é de 87, que foi exposta na Bienal de 87, e é interessante que ele achava que ele submeteu esse projeto sem achar que seria aprovado. O objetivo dele era ser conhecido pelo júri. Ele não esperava ser aprovado, foi surpreendentemente para ele. Ele foi aceito e teve que providenciar a construção, a execução do projeto. Então, vamos lá. Essa obra, ela é composta dessas duas peças, que, enfim, o jogo de duplos dessa obra começa no próprio título. A Herólitos são meteoritos de núcleo metálico que caem na Terra. Esse é o que está no dicionário. Mas ele pega essa palavra pela origem dela, porque é a junção de ar com pedra. E para essa obra, na verdade, existe um longo encadeamento de duplos. Enquanto a obra de dentro, a peça de dentro, ela é facetada, a de fora, ela é lisa. Pode não parecer lisa, mas ela é lisa porque o que está transformando ela são cordas prendendo ela.
Então é isso, a de fora é lisa, leve, porque ela é de hélio e lona vinílica, a de dentro ela é pesada, ela é de metal, ela é de alumínio, de ferro. A de fora quer voar, ela está presa, ela quer voar, a de dentro está estacionada, a de dentro está no meio da cultura, no meio da arte, dentro do pavilhão da Bienal. A de fora está no meio da natureza. Então tem esse jogo de duplos. E vou mostrar mais umas imagens. E eu não tenho, assim, essa obra, o que era importante para a fruição dessa obra uma das coisas importantes para a fruição dessa obra era visitá-la de dentro e de fora do prédio, completando o sentido dela. E eu não tenho, infelizmente, uma imagem que mostre isso, mas já vi que em certos momentos do dia, dependendo da iluminação natural, seria possível ver as duas peças refletidas no pele de vidro, criando, né, um efeito bastante especial. E além disso, isso da etimologia eu já contei, como apontou o Taddeo Chiarelli, essa obra transformou o pavilhão da Bienal num quase hangar de reverberações oníricas. Para ele, para o Chiarelli, o conteúdo dessa obra é o próprio pavilhão. Enfim, essa obra pode ser vista, um caminho dela, de entendê-la, são dois sólidos geométricos, né? Se eu for, acho que não é o propósito aqui, é que essas duas formas, elas não são formas puras, né? Estão muito mais próximas de um Zeppelin, que é esse meio de transporte que foi abandonado na primeira metade do século XX, um Zeppelin reduzido, do que vindo do mundo da geometria. Mas, de qualquer modo, essas formas podem ser relacionadas a esses sólidos geométricos, que são ou os poliedros ou os não poliedros, mas não é isso o essencial aqui. O essencial, acho que está mais próximo do que o Arthur Nestrovsky apontou, que são formas em função, é um Zeppelin tão reduzido que foi desprovido de sua função original, que é voar, que é transportar, que é carregar. Mais algumas imagens, e essa aqui é a peça de fora. E para dar uma pincelada no que estava acontecendo naquela época, estava sendo exposto nessa Bienal, eu trouxe essas duas obras, uma do Tunga e outra do Kiefer, que foram expostas nessa Bienal, para não dizer do contraste evidente que havia com a geração 80, né, dos artistas do Rio de São Paulo, que estavam num forte processo de retomar a pintura. E essa obra do Lascher, ela é um desdobramento de um projeto que ele faz com a Elisa Steca no ano anterior, em 86. Esse que chamava Projeto Espacial Aerólito, na galeria do João Satamini, subdistrito comercial de arte. Os dois artistas visitaram a galeria e quiseram ocupar o espaço. E para ocupar o espaço da galeria, eles propuseram esse Zeppelin, que tinha quase 11 metros de comprimento. Eu sei do que eu esqueci de falar antes. O aerólito tem 11 metros de comprimento com 3 de diâmetro. E esse Zeppelin com ventilador jogando vento no público. E segundo a Steca, que na época a Steca ela estava mais relacionada à moda e fazia peças de roupa com alumínio. Esse era o desenvolvimento dela na época. E na época o que o Lascher mais fazia era desenho. Então eles se juntam. Segundo eu conversei com ela, segundo ela, não houve uma separação. Os dois foram autores do projeto, mas alguns fizeram ela ficou mais responsável
pela maquete, por alguns detalhes, enfim. E e aí, é isso, esse momento, eles escolhem o alumínio para se opor à retomada da pintura, né, que tinha esse predomínio da pintura na época, no meio local, e é o momento que o Lercher percebe que ele consegue construir o desenho dele no espaço, ao invés de só representar o espaço no desenho. E aí ele dá esse salto para o tridimensional, que é o que caracteriza, que é o que é onde ele vai desenvolver a produção dele mais notável, mais significativa, eu acho. Aqui a gente tem uma... pelo que eu entendo, dá para levantar essa série Aerólitos, que é, enfim... e aqui, essa obra chama Aerólito Preto. São duas montagens. Na esquerda, no Sesc Belenzinho, em 2002, numa exposição coletiva, com obras que se relacionavam, que eram feitas de ar, e na direita, no MUBI, em 2020. E aí, é isso, é uma peça de nylon com um motor, né, deixando a peça cheia de ar. E eu acho que a relação com o espaço, com essa obra, é tão evidente que os dois lugares diferentes deram resultados muito diferentes para a mesma obra. Porque essa obra, ela não tem um jogo de duplos interno, né, como Aerólitos, da Bienal. Então, ela vai dialogar com o ambiente, não com ela mesma. Claro que a primeira também dialogava com o ambiente, mas... e aí, eu acho que na primeira, na da esquerda, a relação com o espaço banal, é muito fraca. Ela não tem nenhum tensionamento, não tem um questionamento do espaço, enquanto que na outra montagem, na direita, tem um diálogo muito forte, um tensionamento muito forte com a obra do Paulo Mendes da Rocha, que é essa, como o próprio arquiteto fala, essa pedra suspensa, essa pedra voando, enquanto que a obra do Lercher, essa peça leve, que no entanto está arrastada, que no entanto está presa ao chão. E também essa coisa completamente enigmática, né? Essa coisa preta, assim, quase uma caixa preta que a gente não sabe, é difícil de a gente entender o que vai acontecer com ela. E para chegar na última obra, que faz parte dessa série Casas, e essa série Casas, o que o... Luiz, desculpe, faltam 5 minutinhos, tá? Beleza, obrigado. Nessa série Casas, o que o Lercher vai fazer, segundo o Fabrini, ele vai investigar os desdobramentos artísticos do quadrado ou do cubo no momento pós-vanguardas. E deixa eu mostrar a minha imagem, a próxima aqui, que é isso. Essa aqui da esquerda é a Casa Faca, de 91, e acho que ficou mais evidente o que acabou de ser falado, né, e é isso, são casas de namorar, são casas impossíveis, são casas lacradas, são casas impossíveis de se entrar. E na direita é a obra que eu queria chegar, que é Semovente, que foi exposta em 89 no MAM, daqui de São Paulo, e uma obra de 30 metros de comprimento, feita de madeira e zinco, e é o que o Fabrini chama de construtivismo de favela. E que é isso, é um desdobramento ao longo de 30 metros, pegando metade do museu, metade do salão principal, fazendo uma construção que também é esse elemento estranho, né, que causa um estranhamento, porque é uma casa desdobrada em 30 metros, mas também remete a um trem, a um vagão de trem, a um grande objeto, uma grande maquinário que a gente não sabe se vai decolar, se vai partir. Nas palavras do Milton Machado, uma máquina voadora de não voar, que estaria para ele ligada ao construtivismo russo.
e também nesse mesmo sentido para o Mars Doctors, seria um jogo de contrários, uma casa que não se habita, um trem que não se move, um avião que não voa. E já para Fabrini, essa obra seria o artista, num libelo antifabusiano, lacra a casa. E isso desse diálogo com Le Corbusier também está no próprio museu, que é um museu de inspiração Le Corbusiana. E é isso. Chegando aqui nas considerações finais, eu entendo que esse artista, especialmente nessas obras que eu trouxe, ele não toma o espaço como algo neutro, muito pelo contrário, o espaço é grandemente instituído pela obra, pelas obras, e essas obras estabelecem novas relações, sejam entre a obra, entre a própria obra, estabelecem novas relações entre a obra, entre o público, entre o espaço. E também tem esse questionamento do funcionalismo nos tomando simplesmente como a forma, a função segue a forma, e questionando esse dado. Enfim, acho que é isso que ele, sucintamente, ele vai, numa palavra só, ele vai indagar o espaço expositivo. E aqui ficam as referências principais, e fico registrado meu muito obrigado, e deixo meus contatos. Acho que o Instagram hoje em dia é um meio prático de se manter contato, e meu e-mail para qualquer troca. Muito obrigado. Bom, muito bom, Luiz, muito bom todos. Eu também estou com obra, tá? Então, vocês me desculpem se ficar, no momento, estão usando alguma serra, alguma coisa assim. Eu fiz alguns comentários, eu costurei um pouquinho entre os projetos, embora eu não precisasse fazer isso, que as próprias apresentações, uma foi ligando a outra, e ficou uma dinâmica muito interessante. E primeiro reconhecer e agradecer, porque a gente aqui tem uma síntese, né? Filosofia, Faculdade de Filosofia, Unidade de Filosofia, com arquitetura. É legal ver meus amigos arquitetos passeando aqui pela filosofia. Eu acho que a gente tem que tentar juntar saberes e conhecimentos, né, para ter uma visão maior, uma perspectiva ampliada. Então, começando pela primeira apresentação, Raíssa, tentando fazer uma linha, vocês fiquem super à vontade para me cortar, perguntas, comentários, discussões, quem não apresentou e quiser apresentar alguma reflexão. Então, eu achei muito interessante, Raíssa, você vir começar com a financiarização, vamos dizer assim, dos museus, dos novos museus, né? Porque o próprio Beaubourg foi construído numa região que era muito depreciada em Paris naquela época. Então, é isso que a gente vê nos museus e que vai desembocar em Bilbao e tantos outros, tem essa semente ali, porque era uma região que tinha muito pouco desenvolvimento, uma região pobre, pouco servida, e com isso eles trouxeram todo um desenvolvimentismo para lá. Obviamente, você teve o problema do custo só um instantinho, por favor, da gentrificação, enfim. Então, é muito interessante essa discussão que você coloca, e com Baudrillard, a socialização, controlando a arquitetura, né? Quer dizer, dando o dinheiro controlando, começando essa dinâmica. E aí, pensando nesses novos museus, chegando na Zaha Hadid, no desconstrutivismo, do Eisman, foi bom que você trouxe, Amadeu, porque eu tinha anotado aqui, eu senti falta no resumo. Então, o Eisman, pensei no Koolhaas também, você também trouxe o Koolhaas, porque ela trabalhou com ele, mas esse desconstrutivismo, esse questionamento das formas, entre função, né, função e forma, é muito interessante essa discussão que aparece.
No Bobu você já tem isso, porque você não consegue ver o programa de fora, você não consegue traduzir o programa. Então, é uma discussão inicial na década de 70, e essa discussão se perpetua, né? Porque hoje você tem esses museus lanternas, o Instituto Moreira Salles, que você não tem o programa, os projetos do Sanaá, o Louvre, que o Sanaá projetou agora. Então, outros projetos do Sanaá, tem um que fica nos Estados Unidos, que são umas... ai, Amadeus, se você lembrar do nome, Luiz, o Guilherme sempre menciona... no Sanaá eu não lembro também. Mas que os vidros são reflexos, então você interage com a arquitetura. Então, essa discussão tua da forma, chegando na Zaha, é uma discussão muito interessante. Quando você coloca no final da tua apresentação, eu achei muito interessante isso, os tubos no edifício, sobre asfixia, sobre aspiração e expiração, a aceleração perceptiva, eu achei muito, muito interessante. E aí a gente chega na apresentação da Amadeu com os desenhos, onde a Zaha fazia acho que não sei se foi mestrado ou doutorado dela, que ela não apresenta um projeto, ela apresenta esses desenhos, né? Lembrando sempre do construtivismo, do suprematismo de Malevich, que estava junto com o construtivismo também, né? Do Tatlin, Vladimir Tatlin, né? O primeiro nome dele. Então, é uma discussão que vai se encaminhando, você vai saindo de filosofia, você vai passando para arte, você vai passando para arquitetura. Então, a axonometria que você comentou do Peter Eisman. E aí, eu lembrei de um projeto que eu vi, muito interessante, da Zaha Hadid, dando uma olhada no que tem mais atual, né, de produção do trabalho dela, e aí chega na fala da Raíssa, que é o Museu de Ciência e Tecnologia de Shenzhen, na China. É um projeto de 2020, e ele faz parte, olha que coisa, do Master Plan, quer dizer, aqui você já tem, de novo, um gentrification, revitalização de áreas, então ele faz parte do Master Plan para o Corredor de Inovação e Tecnologia Científica de Guangzhou, Shenzhen. Quer dizer, é um corredor onde eles estão implantando esses grandes projetos, grandes museus, e a Zaha tem um projeto ali, e como centro de inovação e tecnologia, esse corredor. E aí, Amadeu, você falando do desenho e do traço, na tua própria apresentação, você já amarra com Kandinsky, que começou, quer dizer, não que começou, mas que pertenceu à Bauhaus, porque a Bauhaus, no início, não era uma escola de arquitetura. A arquitetura entrou bem depois. Eram artistas, eram artesãos, era para manufaturar, era para trazer a indústria, possibilitar o design, o maior acesso de pessoas. Então, essa é uma discussão muito interessante, porque houve essa relação na tua própria apresentação. E trazendo um pouquinho, Maia, esse concretismo, né, essa arte concreta que Kandinsky coloca e que depois isso vai se desenvolver, isso vai para outros países, essa discussão se perpetua, eu queria trazer um pouquinho a arte concreta no Brasil. Então, eu procurei uma definição aqui, é uma crítica de arte, e onde eles colocam, né, que foi um movimento conhecido pelos artistas aqui no Brasil, né, como ele define aqui no Brasil, vamos dizer, esse desenvolvimento da ideia, essa reflexão partindo do Kandinsky. Então, é um movimento conhecido pelos artistas que construíram uma nova estrutura de cor e espaço no contexto da construção do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, essa discussão ela vai se perpetuando e parte das ideias da Bauhaus. Então, você chega em Kandinsky, que antes da Bauhaus ser conhecida tanto quanto
uma escola de arquitetura, ela é uma escola de artesãos, de design, de trocas, de ateliês, e depois isso acaba desembocando na arquitetura, que é, eu acho que uma das vertentes mais fortes da Bauhaus. Mas essa discussão do Kandinsky na Bauhaus, ela vem para uma discussão aqui no Brasil, pós-Segunda Guerra Mundial, nas pessoas, principalmente nos artistas. Lygia Clark, que propõe uma arte participativa, interativa e compartilhada, a troca da pintura pelo objeto tridimensional, o espectador participa a partir de experiências sensoriais. Hélio Oiticica, inquestionável, né, e tem tantos outros, mas o Hélio Oiticica, a participação do público, e ele sempre faz menção a Lygia Clark, quer dizer, a discussão eles iam desenvolvendo entre eles e outros artistas, e ele cria o conceito, achei super interessante isso, de suprassensorialidade. Ele propõe experiências com a capacidade sensorial do espectador dilatando, ele dilata essa experiência. Palavras dele, a descoberta do centro criativo interior do espectador a partir dessa percepção sensorial da arte. E só para mencionar, tem o Décio Vieira, Ivan Serpa e tantos outros. E aí, essa arte perceptiva, em alguns momentos, site específico, Luiz, em alguns momentos sim, em outros não, quando ele coloca na frente da casa do Paulo Mendes da Rocha, né, que causa impacto com a construção. Então, isso é muito interessante, porque é uma arte que se relaciona com o espectador. E eu estava olhando a Pinacoteca, que eu cheguei a visitar, mas o projeto expositivo que ele fez na Pinacoteca, salvo engano, em 2019, então, ele propõe, quer dizer, essa discussão inicial, ela vai se desenvolvendo, você tem salas ocupadas por estruturas muito finas, acho que de ferro, de aço, e o espectador tem que andar em volta, também site específico, eu achei mais site específico, na verdade. Então, isso é muito interessante, o artista se relacionando com o espaço. Eu fiquei muito curiosa para entender o que era o aerólito, mas você traduziu a palavra, eu fui procurar no dicionário, caso você não tivesse falado, e aí a gente entra num concretismo paulista. E eu li uma crítica que o Aguinaldo Farias que escreveu, por coincidência, seu orientador, sobre o Lescher, e ele escreve: suas obras beiram a engenharia, subvertendo as expectativas funcionais que suas formas pareciam prometer. E, curiosamente, a exposição na Pinacoteca chama Suspensão, que eu consigo entender como um respiro, como não uma asfixia, né? Você para, você respira, você se oxigena, e aí você vai exalar. Então, eu queria agradecer muito a apresentação de vocês, gostaria que vocês colocassem qualquer comentário sobre os próprios trabalhos, sobre os outros, está aberto aqui para quem quiser falar. Eu queria fazer um comentário, queria agradecer, Betty, pelo comentário, agradecer os colegas novamente pela exposição das comunicações e a todas as pessoas que nos assistiram. É um comentário e uma contribuição, na verdade, né, e uma pergunta que eu tenho para o Amadeu. Eu acho que eu vou começar pela pergunta mesmo, assim, eu gostei muito da sua apresentação, Amadeu, e fiquei pensando sobre que tipo de categoria que a Radia, assim, eu não conheço, pergunto isso porque eu não conheço, né, o trabalho dela, não sei se ela deixou textos escritos, se ela teorizava sobre o próprio trabalho,
né? Então, acho que soa mais como uma curiosidade mesmo, né? E é muito legal, assim, ver os desenhos dela e como ela traz esses elementos dos artistas russos, e fiquei muito encucada mesmo com a palavra representação. E aí, eu fiquei pensando se essa palavra sai do pensamento dela, né? Ou se você utilizou essa palavra para pensar mesmo esses desenhos e para estar teorizando, né? Sobre essas obras, ou se foi dos críticos. Por que eu faço esse comentário, né? Porque parte majoritária desses artistas russos vão questionar no século XX exatamente esse critério de representação, né? E de verossimilhança, né? Boa parte deles. Porque se a gente pegar ali do tricentenário, né, do aniversário da família Romanov, né, e quando os ícones vêm à tona, boa parte desses artistas, tanto Malevich quanto Kandinsky, Tatlin, Goncharova, né, eles vão estar vendo esses ícones e vai ter um retorno a essas origens, né, essa tentativa de retornar à origem do que é esse russo. Então, eles vão estar pensando sobre como elaborar um novo tipo de obra, inclusive que não se vincule a essas vanguardas que estão surgindo, né, seja na Alemanha ou na França, no restante da Europa, mas que tragam esses traços, né, do que seria uma arte propriamente russa. Então, é isso, eu fico pensando sobre esse critério de representação, né, e de como isso, para as artes visuais e para critérios filosóficos mesmo, soa um tanto, acho que limitador mesmo, sabe? Porque, por exemplo, os ícones, eles não representam, né, os ícones medievais, né? Os ícones medievais russos, eles apresentam um conteúdo, que tem aquela relação com o divino, né? E boa parte desses artistas, eles estão pensando nisso, quando eles estão ali fazendo essas provocações, né, essa relação com figura-fundo, essa relação com a forma, essa relação com a cor, com esses elementos pictóricos, sejam os artistas que têm esse elo, né, com a questão formalista, ou os artistas que não abandonam a questão da espiritualidade, como Kandinsky, como Malevich, né, e como outros também. Então, eu fico pensando sobre outras categorias mesmo. Novamente, não sei se ela usa essa palavra, né, representação, para as obras dela, né, porque achei muito legal essa ideia que você trouxe, interessante mesmo, essa ideia de, ela tem esses croquis, e que ela guarda esses croquis, e que isso não aparece na obra final, né, esse desenho não aparece na obra final, e que tem esse estranhamento, e que esse é um estranhamento que, para um critério de representação, é um problema, mas para outros critérios de apresentação, por exemplo, em termos de filosóficos e de próprias artes visuais, isso não é um problema, né? Enfim, é para a gente pensar mesmo, sabe? Em termos de palavra. Realmente não sei se ela usa essa palavra, não sei que tipo de palavra que ela usa, porque eu não conheço a artista, não conheço a teórica, né? E aí, enfim, é realmente uma curiosidade, tá? E aí, só para responder um pouco, né, o comentário que a Betty trouxe, é muito interessante a gente pensar sobre esses desdobramentos da teoria de Kandinsky, porque quando ele fica nesse período tumultuado dentro da Rússia, né, e que para ele é tumultuado, né, depois da Revolução de Outubro, e que, por mais que ele tenha muito acentuado ainda as teorias espiritualistas, né, da espiritualidade, né, para dizer melhor, relacionado com a obra dele, ele ainda assume uma cadeira dentro da Rútemas, né, e logo depois ele é convidado para migrar, né, para assumir a cadeira dentro da Bauhaus. E, obviamente, ele vai de bom grado, porque estava uma situação de instabilidade, uma situação meio que de intrigas, né, com Goncharov, com Rodchenko, tinha perdido o filho dele, né, não tinha por que ele ficar dentro da Rússia,
já sabendo desse clima de instabilidade, que a gente sabe que logo depois também os artistas começam a ser caçados. Então, assim, não tinha um porquê o Kandinsky ficar dentro de um território que ele não conseguia, inclusive, colocar o plano de curso dele, que era esse curso de uma ciência da arte, uma ciência que pensa essa, seja enquanto uma denominação de arte abstrata, ou uma denominação de uma arte concreta, né? Porque ele não exclui completamente a terminologia arte abstrata. Ele sabe tanto que é perigoso, em alguns momentos, a gente simplesmente anular uma terminologia, né? Então, ele assume as duas terminologias, obviamente não para ele, mas ele fala, não, os artistas podem usar, vocês usam o que vocês quiserem, né? Mas ele vai implantar, de fato, esse curso, ele vai dar sequência dentro da Bauhaus, e isso é interessante quando tem esses desdobramentos, principalmente ele relata em algumas cartas como ele dialoga com Max Bill, né? Então, é realmente interessante ver esses desdobramentos não só dentro, inclusive, do diálogo da Bauhaus e da Rütemans, mas dentro da Bauhaus, no Brasil, e em outros lugares, né? Enfim. Te agradeço, Maia, gostei do teu retorno. Amadeu, a pergunta. Bom, muito obrigado, gente. Então, fico muito feliz de ter participado, né, de poder ter assistido vocês apresentando. E sobre a pergunta em específico, Maia, olha, pensando aqui, eu acho que se alguém tivesse me perguntado isso que você perguntou, quando eu ainda estava escrevendo mestrado, talvez eu tivesse escrito algumas coisas bem diferentes, assim. O que eu quero dizer é que essa pergunta está me fazendo pensar mesmo, e isso é muito legal. Olha, muito do que você me questionou, eu não tenho uma resposta fixa, mas como você falou, a gente pode começar a pensar. Então, a primeira, e eu agradeço, assim, porque eu acho que o legal de um evento assim é a gente poder pensar. Bom, primeiro com a categoria representação, né, achei legal que você pegou para discutir a palavra, né, eu vou tentar ser sucinto como possível aqui, mas primeiro que eu estou trabalhando ali na dissertação com a ideia de representação arquitetônica, né, que é o conceito mais localizado, que é essa possibilidade que você tem de representar um projeto que até então está na sua mente, né, na mente do arquiteto, você poder representar ele de maneiras, por exemplo, um desenho, né, uma planta, um corte, uma perspectiva, ou até representá-lo numa maquete, de maneira que isso consiga, de alguma maneira, reverter para a edificação, né, para a arquitetura que a gente poderia falar propriamente dita. E isso pode ser discutido infinitamente, né, quais os limites disso. Então, assim, primeiro a gente precisaria mapear o quão dentro da ideia de representação que os modernos, os vanguardistas questionavam está a representação arquitetônica, porque os modernos questionavam a capacidade, né, humana de representar qualquer coisa numa superfície bidimensional e do quanto que isso poderia acessar, de fato, uma realidade, né? Eles tinham uma certa desconfiança, me parece, do poder da representação, e eu quero ouvir também o que você pensa sobre isso mais, né? Mas me parece que eles tinham uma certa desconfiança de que, ao você representar uma árvore, por exemplo, que a árvore, como você deu o exemplo, que a gente olha pela janela e vê a árvore, de que essa representação que a gente cria numa tela tenha algo daquela árvore de fato. Eu acho que essa desconfiança, ela é muito presente tanto na arte abstrata, né, então, que procura o máximo possível se afastar desse paradigma e promover um outro paradigma, né, que seria, por exemplo, da arte geométrica, que é o caso do Mondrian, do Malevich, à sua maneira, né, mas também a gente vê isso em trabalhos até figurativos, que é o caso do Magritte, né? Então, quando ele escreve lá, isso não é um cachimbo, e ele pinta um cachimbo, ele está expressando uma desconfiança da representação, da capacidade de representação. Vamos lá, o que eu pensei aqui, né? A Hadid em si, ela não fala, ela não discute isso em teoria, tá? Ela é interessante porque ela, nas entrevistas dela, ela sempre usa uma fala muito informal. Ela é muito informal e muito, assim, ela é bem humorada, ela é ácida às vezes, ela tira sarro dos arquitetos, tem um humor, assim, muito forte dela, que eu acho muito interessante.
e que ela se afasta de uma forma muito técnica de falar das coisas. Então, eu acho que a gente tem que abordar as falas dela muito com tentar chegar num pensamento intuitivo, assim. O que não quer dizer que o trabalho dela não seja rico de questões teóricas, absolutamente rico, mas eu acho que nas falas dela ela dá dicas, mas eu acho que ela não usa um falar acadêmico, sabe? Então, então quando eu falo que uma das preocupações centrais ali é com a representação, já é uma elaboração minha, já. Tá? Então, só para deixar isso claro, ela não discute isso com palavras, eu acho que ela discute isso nos desenhos dela. Aí é um trabalho meu de interpretar e dizer que é isso que ela está discutindo. Bom, se os modernos têm essa desconfiança da capacidade de representar, né, e eles têm um certo problema com isso, quase como se, e alguns vão defender isso, né, de uma maneira muito ortodoxa, né, quase religiosa mesmo, de que tem que acabar com a representação, e eu não sei se isso é possível, agora falando como eu mesmo, eu não sei se isso é possível, porque mesmo se você tem um quadrado preto no fundo branco, que seria quase que assim o limiar em que a representação ela está tentando se extinguir ali, mesmo assim, esse quadrado preto no fundo branco, ele não é só o dado material do quadrado preto do fundo branco, mas ele é suporte para uma retórica, ele é suporte para um discurso, por exemplo, o discurso do fim da representação. E eu acho que isso já é uma representação, entende? Isso já é algo que ultrapassa o próprio dado fenomênico ali da cor do plano da tinta. Então, eu acho assim que para a gente se interessar, inclusive, por esse tipo de obra, e que eu me interesso muito profundamente, até ia perguntar para você se você leu o Manifesto da Arte Concreta do Theo van Doesburg, porque ele fala de coisas muito parecidas em outras palavras muito diferentes, assim. Se não, aí pode escrever, eu te passo que eu tenho PDF. Mas esses artistas, né, que estão trabalhando com isso, e a discussão do Kandinsky eu não conhecia, tipo, como que ele trabalhava isso. Eu acho que eles estão tentando chegar nessa ideia de uma arte concreta, de uma arte que aboliu a representação, mas se a gente olha com os olhos de hoje, eu acho que não pode ser isso, porque senão a gente não conseguiria nem atribuir a eles esse desejo. Só vou te pedir para encaminhar para alguma conclusão, se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta. Tá, ok, beleza. Tá, então eu acho assim que essa crítica da representação, hoje eu estou pensando um pouco devagar, desculpem, mas eu acho que essa crítica da representação, ela nunca chega no seu limite. Eu acho que a representação, ela nunca é de fato abolida, mas eu acho que eles expressavam isso retoricamente nos manifestos. Eu acho que era um desejo, tá? E que era expresso, mas eu não sei se isso se conclui no real. Ponto. Aí, só para finalizar, eu acho que talvez essa ideia de que a Zaha Hadid, ela cria esses outros desenhos que suspendem o projeto e que criam essa dificuldade, essa opacidade de enxergar esse dado que está sendo representado, essa distância da verossimilhança, talvez seja uma forma contemporânea de retomar essa crítica da representação que os modernos faziam. Ah, legal, amanhã podemos conversar então. E aí, para finalizar, aí eu queria jogar uma outra pergunta para a Raíssa, na verdade, se possível, né? Que ela tinha falado sobre, no caso, acho que era do Baudrillard, se não me engano, que ela estava discutindo, sobre expectativas das relações contemporâneas, e que ela elenca uma relação de transparência. E eu fiquei muito curioso com essa palavra, porque ela me devolve para os artistas modernos abstratos, que eles esperavam uma certa transparência, né? Tipo, como se através das falsas aparências da representação, pudesse se chegar no real, no concreto, né? Esse desejo por atingir a realidade por trás de um véu de ilusão, que eu acho que isso aparece em vários manifestos de vanguarda, e acho que entra muito nessa questão da abstração e da concretude, mas eu não sei, porque ela está trazendo algo do contemporâneo, eu não sei se tem nada a ver, entendeu? Então, eu fiquei muito curioso com essa palavra, novamente trago outra palavra. É isso, gente, desculpem ter sido prolixo. Eu vou responder, comentar muito rapidinho. Dá tempo, Betty? Dá sim, ainda queria abrir um espaço para o Luiz também, mas dá sim, por favor. É muito rápido, Amadeu, a gente também pode falar mais depois, mas até onde eu entendo, no contexto que o Baudrillard vai falar, ele está se referindo a essa transparência num sentido, primeiro, virtual,
é porque ele vai falar muito da questão de redes, de circuitos, e ele também vai usar a transparência para falar dessa questão dos prédios mesmos, dos próprios edifícios, que tem a utilização desses vidros, que você consegue ver as entranhas, e você consegue ver o exterior e o interior, e isso tudo rivalizando com as obras que estão ali dentro e com a própria sociabilidade que acontece no espaço do museu. Então, é como se tivesse tudo à mostra, mas não necessariamente num sentido genuíno, de uma socialização genuína, mas sim de uma simulação transparente. É um pouco do que eu entendi do que ele fala, mas, enfim, é uma discussão também para horas. Agradeço pela sua pergunta e a gente pode falar mais aí no futuro. Obrigada. Luiz, seus comentários, eu quero participar desse grupo. Eu acho que eu só quero agradecer, acho que é sempre bom entrar em contato com outras pesquisas, ver o que está acontecendo na pesquisa de outros colegas, acho que é uma oportunidade, e acho que tinha alguns pontos de contato entre as pesquisas aqui, o que é sempre bom para expandir e para ponderar o que a gente está pesquisando também. Acho que é só isso, queria agradecer, feliz a isso. Ainda temos alguns minutinhos, Mayan, Amadeu, Raíssa. Alguma fala que eu interrompi, me desculpem. Eu queria só fazer um outro comentário muito rápido. Betty, você comentou até desse museu lá em Shenzhen, e aí o Fabrini traz no texto dele que os museus foram franqueados, né? Tanto o Louvre quanto o Billboard hoje tem uma filial, não sei como posso dizer, em Abu Dhabi, tem em Dubai. Então, essa coisa de ser, de fato, um empreendimento, né, que está sendo, inclusive, franqueado e levado aí, enfim, para a Ásia, para o Oriente. Eu vou colocar uma experiência pessoal. No meu projeto de pesquisa para o doutorado, eu estou estudando o pavilhão do Brasil na Expo Dubai. Então, eu fui para lá, era um compromisso que eu tinha de projeto, obviamente, eu fui para Abu Dhabi para conhecer o Louvre. Então, sei lá, 1h30 de carro, não é tão perto, você tem que alugar um carro, porque o transporte público lá não é tão fácil, e você vai para ver um museu maravilhoso, um projeto lindo. São museus que têm exposições temporárias, eles não têm acervo. O próprio museu que eu estudei em Bregenz, do Zumthor, também é um museu sem acervo. Então, eles foram, sim, franqueados, eventualmente, esse de Abu Dhabi tem uma outra obra, tem uma outra antiguidade clássica, mas, assim, frente ao que eles têm de acervo, é o mínimo, né? Mas o projeto é maravilhoso. E justifica ir para Abu Dhabi ver o projeto, é maravilhoso. Então, é isso, quer dizer... Bom, chegamos ao tempo limite, tem outras mesas acontecendo agora. Na sexta-feira, às 16 horas, vai ter uma outra mesa que discute arquitetura, projetos Mundo da FAO também. Então, eu agradeço muito, muito a apresentação, a presença, a disponibilidade, e boa sorte para vocês nas pesquisas, nos projetos, nas tentativas para entrar, seguramente você entra, Amadeu. Enfim, muito obrigado a todos. Espero que gostem do resto do seminário. Obrigado, boa tarde. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.